Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Eletricidade Básica. Esta é a nossa aula de número 14, tá? Nesta aula nós vamos falar sobre a segunda lei de Kirchhoff, conhecida como lei das tensões, tá? Esta lei nós vamos estudar ela no circuito série, tá? No circuito série. Antes de começar, né? Vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal Ponto da Elétrica, ative as notificações. Nós estamos postando 2 aulas por semana, né, no curso. Se você gostar do vídeo, é muito importante que você dê um like, né, um joinha. Isso vai nos ajudar, tá bom? Bom, o que a gente vai estar aprendendo aqui no curso, nessa aula, né, do curso? Nós vamos aprender primeiro o conceito, né, o enunciado da lei, da segunda lei de Kirchhoff, e vamos também depois fazer cálculo das tensões nas cargas, né? No circuito série, ok? E também vamos aprender a fazer um cálculo da corrente total em um circuito série, ok? Muito bem. Vamos então ver o enunciado, né, da lei das tensões, da segunda lei de Kirchhoff. Tá aqui, ó. A soma das tensões em cada carga de uma associação em série é igual à tensão aplicada nos terminais dessa associação. Ok? Então, esse é o enunciado da lei das tensões ou da segunda lei de Kirchhoff. Vamos pegar aqui um circuito série, né, com 3 resistores, da mesma forma que eu falei na aula anterior, né, da lei das correntes. Eu poderia fazer isso aqui com 3 lâmpadas também, o raciocínio é o mesmo com qualquer outro tipo de carga, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Esse é o conceito de circuito que a gente já viu anteriormente, né? Ó, a corrente total em um circuito série, ela é a mesma corrente que passa por cada resistor. Então, a corrente no resistor 1, vamos chamar de 1, corrente do resistor 2 e 2 e 3, no resistor 3, tem o mesmo valor da corrente da fonte, ou seja, no circuito série eu só tenho uma corrente circulando, que é a corrente total, a corrente que sai da fonte. Nós estamos chamando aqui de IT, tá? Por outro lado, o que vai acontecer com a tensão? A tensão em um circuito série ela vai se dividir, né, de acordo com o que nós vimos no enunciado da lei das tensões. Então, cada resistor vai ficar com uma parcela de tensão que está sendo aplicada no circuito, que é a tensão U da fonte. Então, no resistor R1, eu vou ter uma parcela de tensão que eu vou chamar de U1. No resistor R2, eu vou ter uma parcela de tensão que eu vou chamar de U2. E no resistor R3 vai ficar uma parcela de tensão que eu vou chamar de U3. Essa parcela de tensão que fica em cada resistor ou em cada carga, a gente chama também de QT, de queda de tensão, ou seja, no circuito série, cada carga ou cada resistor provoca uma queda de tensão em relação à tensão da fonte. Tá? Por isso que a gente chama de QT, tá? Queda de tensão. Se eu aplicar a lei de Kirchhoff que nós aprendemos, ó, a somatória dessas parcelas de tensões ou dessas QTs tem que dar o valor da tensão aplicada pela fonte. Que eu, no caso, a gente está chamando a tensão da fonte de U. Ok? Tá? Então, é muito importante ter esse conceito. Nesse circuito série, a corrente é uma só, é a que sai da fonte, a total. Tá? E a tensão vai se dividir pelas cargas, não importa quantas cargas tem, tá? A tensão da fonte vai ser dividida, né, por elas. Tá? E a gente chama essa parcela de QT, queda de tensão. Vamos fazer aqui um exemplo, né, para a gente aprender melhor. Dado o circuito, determine o valor das QTs, que são as parcelas de tensões, em cada resistor. Tá? Tá aqui o circuito. Ó. Agora eu coloquei valores, né?
Eu tenho aqui um circuito com 3 resistores, o R1 vale 10 ohms, o R2 vale 20, o R3 vale 30 ohms. E tem uma fonte de 300 volts, né, que está aplicando essa tensão nesses 3 resistores. Ok? O que eu quero calcular aí? Eu quero calcular o valor das quedas de tensão em cada resistor, que seria o U1, o U2 e o U3, tá? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para calcular, né, essas quedas de tensão? A gente vai fazer o quê? Nós vamos usar a lei de Ohm e os conceitos de circuito sério que a gente acabou de relembrar, né? Nós aprendemos isso aí quando a gente estudou circuito elétrico, tipos de circuito elétrico. Tem uma aula aí no canal, tá? Então, como é que fica? Ó? Vamos aplicar a lei de Ohm, então. Ó. Aqui tá, só estou indicando aqui a corrente total, né? Que sai da fonte. E tá aqui, ó. Como é que eu calculo a tensão, né, em uma carga ou em um resistor usando a lei de Ohm? É só eu multiplicar o valor da resistência desse resistor pelo valor da corrente que está passando por ele. Então, para eu calcular o U1, a parcela de tensão U1, eu pego o R1 e multiplico pelo I total, certo? O R1 seria o valor da resistência do resistor 1 multiplicado pela corrente total, que é a que está passando por ele. E vou fazer a mesma coisa com os outros, tá? O O2 vai ser R2, que multiplica o I total, tá? E o 3 também vai ser o R3, que multiplica o I total. Tá? Então, eu estou utilizando aqui a lei de Ohm. Tá, ok? Os valores dos resistores nós temos, né? Foi dado. Tá? Todos os resistores nós temos o valor aí. Mas o valor da corrente eu não tenho. Não foi dado o valor do I total. Consigo calcular? Consigo, está aí a fórmula. A corrente total é igual a tensão total dividido pela REC. Lei de Ohm também. Como eu quero achar a corrente total, eu tenho que usar tudo total. Seria a tensão da fonte, que é a total que está sendo aplicada, e a resistência total, que é a REC, né? Que é a resistência equivalente. A tensão total, o U total, eu tenho, vale 300 volts. Eu tenho REC? Eu não tenho. Mas eu posso calcular. Ó. É muito fácil, né? Como que eu calculo a REC em um circuito sério? É só eu somar os valores das resistências de cada resistor. Né? Só tomar o cuidado de verificar se está todo mundo na mesma unidade. No caso aqui está tudo em ohms, né? Não tem problema. Então, é só eu somar lá. Quanto que vale o R1? Vale 10, o R2 20 e o R3 30. Somando, né? Muito fácil. Vão dar 60 ohms. Então, esse é o valor da resistência equivalente. O que eu vou fazer com ela agora? Eu vou substituir nessa fórmula aqui, ó, né? Para eu poder calcular a corrente total. A tensão total, que é a tensão da fonte, eu tenho. Quanto que ela vale? Ela vale 300 volts. Está lá. Tá? Vou dividir pelo valor da REC, que vale 60. Está aqui, ó, que a gente acabou de calcular. Quanto que dá essa conta aqui? Ela vai dar 5 amperes. Pronto. Agora eu sei o valor da corrente total. Ela vale 5 amperes. Com o valor da corrente total, eu posso voltar aqui, ó. Vou indicar ela aqui no circuito, né? 5 amperes. E vou voltar aqui, ó, e calcular. Quem que é o U1? É o R1, que vale 10, que multiplica o I total, que a gente acabou de calcular, que vale 5. Certo? Fazendo esse cálculo aí, ó, a minha tensão U1 vai dar 50 volts. Depois, quem é a minha tensão 2? Vou substituir o valor da resistência do resistor 2 vale 20, a corrente total vale 5. E daí, nós vamos chegar que o 2 vale 100 volts. Tá? O 3, mesma coisa, né? O R3 vale, o valor da resistência do resistor R3 vale 30, corrente total vale 5. Resultado, tensão 3 vale 150 volts. Daí, calculei o que eu queria, né? Que eram as 3 tensões, as 3 parcelas de tensões, ou as 3 QTs. Tá? Vou indicar elas lá no circuito. Ó, tá? Só antes de indicar, né, vou fazer aqui uma comprovação, na verdade. Tá? Isso aqui não é necessidade de você, é mais para comprovar que está certo. Então, se eu pegar a minha tensão da fonte, que é 300, e somar com essas parcelas que eu calculei, que é o 1, o 2 e o 3, isso tem que ser igual, né? Tem que ser verdadeiro. Está lá, ó, né? Se eu fizer isso aí, vai ser verdadeiro. Ó, tá? Então, 300 é igual a 300, está certinho os meus cálculos. É só uma forma de comprovar, tá? E aí eu vou sim indicar, ó, os valores lá no circuito. Ó. Então, a U1 deu 50 volts, a U2 100 e a U3 150. Um detalhe interessante aqui, pessoal.
qual o valor que ficou maior aqui? Qual resistor que ficou com a maior parcela de tensão, com a maior queda? O maior. Então, numa associação série, quem fica com a maior QT sempre é o maior resistor. Quem fica com a menor QT é o menor resistor. Se você olhar, o menor resistor de 10 ohms ficou com a menor QT. Ok? Por quê? Porque como a corrente é a mesma, né? Se você olhar na fórmula da tensão, é a resistência multiplicado pela corrente. A corrente é a mesma para todos. O que vai fazer variar a QT? O valor da resistência, né? Então, quanto maior o valor da resistência, maior o valor da QT ou da parcela de tensão que o resistor vai segurar ou vai ficar sobre ele. Tá ok? Muito bem, pessoal. O que tinha para essa aula era isso, tá? Se ficou alguma dúvida, pode deixar lá nos comentários, a gente esclarece. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.